Beijo, Lulu! E a gente abrindo essa edição dos Donos da Bola, porém, já partindo para a redação, Daniel Abreu está por lá, já dá uma passada nas principais notícias e fala principalmente do anúncio de Léo Jardim, novo técnico do Cruzeiro. Ele está direto da redação e atualiza tudo a partir de agora. Donos da Bola no ar. Bem-vindo, Daniel. Fala, HG. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha aqui. Exatamente. Hoje, Cruzeiro anunciando Leonardo Jardim como novo treinador da equipe. Tem também partida do Atlético. Hoje, daqui a pouquinho, vocês vão falar sobre isso. Mas vamos abordar aí o grande anúncio de hoje, né? O português de 50 anos que chega diretamente do Emirados Árabes Unidos, onde treinou por último agora o Al Ain, time que vai disputar o Super Mundial neste ano, e o treinador deixa a equipe por lá com 3 meses apenas de trabalho para assumir o Cruzeiro a partir aí da próxima semana. No domingo vai acompanhar de fato o clássico entre Cruzeiro e Atlético, vai estar no Mineirão para já ver ali, conhecer um pouco mais da equipe e vai então assumir o Cruzeiro a partir da próxima semana. Ele fez 13 partidas à frente do Al Ain nesses 3 meses de trabalho e foram 5 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Os números não são tão bons assim quanto durante a carreira dele, que tem outros destaques, como por exemplo, ele treinou o Mônaco a partir de 2014, ficou lá até 2019. Pela equipe francesa, foi campeão do campeonato francês, bateu o Paris Saint-Germain e treinou nada menos um cara pouco conhecido aí no futebol mundial, conhecido como Kylian Mbappé. O atacante hoje do Real Madrid, principal atacante ao lado do Vini Júnior, Rodrigo, outros grandes ali na equipe do Real Madrid, foi destacado junto com o Leonardo Jardim na época do Mônaco, por volta de 2014 para frente, e também outros grandes jogadores, como o Bernardo Silva, que está no Manchester City hoje, João Moutinho, que foi muito importante para a seleção de Portugal, e o Falcão Garcia, conhecido aqui na América do Sul. Ele também passou por outras equipes, como o Al Hilal, ex-equipe do atacante Neymar, e por lá ele chegou a comandar o Matheus Pereira, atual camisa 10 do Cruzeiro. Então é isso, Leonardo Jardim chegando, já conhece o Matheus Pereira, vai conhecer o restante do grupo aí na próxima semana. E nós vamos ouvir agora, HG, um pouquinho do que o Leonardo Jardim falou aí nessa chegada ao Cruzeiro pelas redes sociais. Olá, Nação Azul. Aqui Leonardo Jardim. Estou muito feliz de ter assinado pelo Cruzeiro. Em breve, estamos juntos. Então é isso, HG. Contrato até 2026, com aí uma cláusula que pode estender por mais um ano, e ele chega acompanhado dos auxiliares técnicos diretamente do Emirados Árabes Unidos para Belo Horizonte, e eu volto com você aí no estúdio principal, HG. Deixa o Daniel na tela aí, Andrezão. Deixa o Daniel na tela comigo aqui. Dá para colocar ele aqui? Deixa o Daniel aqui. É o seguinte, eu não gosto de fazer fofoca, eu não gosto de fazer pressão e nem mandar letra no ar. E nem estou querendo sabotar os demais, mas para mim é mantido a partir de hoje, todos os dias aqui com a gente. Você se vira aí, André, em cima, Murilo, negocia com a Sinine, vai lá em cima e fala com o Bernardo, fala no RH, todo dia agora, comandando a redação aqui, o grande Daniel Abreu, que além de estar conosco aqui, está também conosco lá no Band News na área, todos os dias, de 11 ao meio-dia, lá na Band News. Ele é o nosso operador de mesa, mas ele fala também quando ele quiser, porque ele chega falando que ele é bom, menino bom. Daniel Abreu, obrigado, beijo pra você, até amanhã no Band News na área. Agora, eu veja só como são as coisas, né? Uma mudança de patamar, uma mudança de filosofia, uma mudança do jeito de jogar, tudo vai mudar. Agora, eu só não consigo cravar, eu nem ninguém que está aqui consegue cravar o que vai acontecer quando o Leonardo Jardim chegar e assumir o Cruzeiro. Não dá para cravar, porque todos nós tínhamos uma avaliação e uma projeção de que o Diniz poderia fazer muito melhor do que fez. E não conseguiu. Agora, há uma distância muito grande entre os dois treinadores, principalmente na forma de jogar. Agora o sorriso voltou ao rosto desta criança que aqui está. Porque o homem está muito feliz, bastante. Muito feliz. Então é o seguinte, você já está jardinizado? Certamente. Boa tarde. Boa tarde para você, boa tarde para o resto. Mas antes do cara começar, você já está? Sim, boa tarde, porque eu já era jardinizado antes dele estar no Cruzeiro.
E é essa a questão, né? Um abraço Podemos também fazer uma para os música, nossos né, Valu? telespectadores. Essa questão de música, eu prefiro falar só, vamos esperar, né? Cara, mas é sério, e aí é uma questão de preferência, tá, gente? Quem quiser achar outros técnicos melhores, eu acompanho a fio o trabalho do Leonardo Jardim. Acompanho. E é um técnico que você agrada e eu, com sinceridade, mesmo com tudo que aconteceu no futebol brasileiro, os últimos anos, a legião portuguesa vindo trabalhar no Brasil, eu não projetava esse técnico por aqui, apesar de sondagens do Flamengo, quando o JJ vai embora, ele é procurado, o Flamengo faz essa tentativa e o Botafogo também faz essa tentativa quando o Luiz Castro deixa o comando técnico lá do time da Estrela Solitária. É um acerto, é difícil falar um acerto de um cara que não treinou ainda, né? Mas eu acho um acerto, assim, absurdo. Eu acho uma contratação inimaginável em termos de Brasil, tá? É um cara que o Elton Novaes falava hoje no Band News na área que... falando de como era o currículo do Abel Ferreira antes do Brasil, tá, pessoal? E como é o currículo do Leonardo Jardim. Não dá para comparar, é um técnico de uma outra... Chega ao Brasil muito maior do que o Abel Ferreira chegou, e como diria, né, o grande Tadeu Schmidt. E o que isso significa em termos de trabalho do Brasil? Valu, nada, não significa nada. Mas é só importante falar o porquê que está chegando e quem está chegando. A história é contada antes do que ele vai começar a escrever no Cruzeiro a partir de agora. E dentro desse entendimento também, HG, eu acho que dos portugueses, ele só não chega com mais currículo, com mais história ao Brasil do que o Jorge Jesus, do que todos os outros, para mim. O Jardim chega com um currículo bem vasto. Torcedor do Cruzeiro talvez não queira ouvir isso, mas ele vai precisar de um tempo para que as coisas aconteçam e o Cruzeiro definitivamente tem a oportunidade nesse trabalho de estancar uma hemorragia, de manter as suas trocas de comissões técnicas numa média de a cada 4 meses. Tá? Então, eu acho que é um movimento inesperado, criativo do departamento de futebol. Por isso que quando acontecem algumas situações, a gente sempre fala do departamento de futebol do Cruzeiro, porque ele é capaz de fazer um movimento inesperado. Quando tudo parecia apontar para o Renato Portaluppi e outras situações, o Cruzeiro traz o técnico português Leonardo Jardim. O Rep chegou aqui, eu senti o Rep preocupado, porque o Rep vivenciou nos últimos anos uma disparidade técnica entre os elencos e agora você não vê isso mais. O que não quer dizer, nós não conseguimos adivinhar o que vai acontecer domingo, o que vai acontecer na final do Campeonato Mineiro, caso eles cheguem juntos à final. Eu não estou desprezando aqui os demais, não. A gente não sabe o que vai acontecer num possível cruzamento de Copa do Brasil. No Campeonato Brasileiro, seguramente pelo menos 2 jogos. Aliás, pelo menos não, seguramente 2 jogos. Agora, eu sinto que você está meio incomodado, porque você que é um atleticano assumido, identificado, você olha para um lado e vê movimentos de contratações de grandes jogadores, etc., uma remontagem de elenco muito bem feita, e os resultados é que podem mostrar se realmente foram ou não. E, por outro lado, você vê uma certa morosidade, as coisas não estão acontecendo. Bruno Garcês agora está entre nós. Eu sinto que você está muito preocupado. Por quê? Explica. A minha grande preocupação é saber se logo após o programa você vai pagar o rodízio aqui ao lado para mim. Preocupação alguma, aí o Valu compartilha. Pode pôr a câmera lá que vocês vão ver que ele compartilha comigo desse problema. Essa é a grande preocupação que eu tenho no dia de hoje. Mas, falando da contratação do Léo Jardim, excelente contratação do técnico do Cruzeiro. É raro você admitir alguma coisa do rival assim, porque né? realmente é boa. Não há como você questionar a contratação de um técnico de alto nível como é o Léo Jardim. Isso significa o quê? Absolutamente nada. A gente não sabe nem o dia que ele chega. Sábado? Não, para administrar o Cruzeiro de verdade. Conhecer o campo. No máximo, segunda, domingo ele vai treinos. lá, dá uma xingada, fala alguma coisa. Não, domingo ele vai só acompanhar. Pois domingo só vai acompanhar. Deve passar no vestiário antes, né? Exatamente. Para o clássico não tem nada.
E ao longo da temporada, a grande realidade que você disse no início, sim, havia uma disparidade muito grande entre o elenco do Atlético e Cruzeiro, mas nem por isso o Atlético ganhou nenhum dos jogos fáceis. E quando o Cruzeiro tinha um elenco superior ao Atlético, também não ganhava jogos fáceis. Claro que você vai ter jogos ali, aqui, que um time ganhou do outro com facilidade, mas o histórico não é esse. Então, mediante isso, o que eu imagino para o jogo de domingo? Tudo depende muito, muito, muito desse jogo de hoje. Por quê? Porque, por exemplo, nós temos um Liampo que, na minha opinião, não deveria nem jogar, para não tomar o terceiro amarelo e ficar fora, que ele é muito importante. Se o Atlético vence esse jogo, o jogo do Clássico é o jogo que define tudo, para o Atlético poder ou não classificar. Ah, mas os outros times podem perder, ganhar, mais difícil. Os jogos dos outros equipes começam a ser mais fáceis do que os anteriores. Então, assim, a contratação do Léo Jardim significa muito para o torcedor cruzeirense, sim. É um bom técnico de ponta, pode mudar muita coisa dentro do vestiário, questão do tatiquês pode melhorar bastante, mas para o Atlético não significa absolutamente nada. Domingo ele não tem, e aí vai se pensar numa semifinal, vai se pensar numa final, aí sim a gente pode ter que avaliar esse novo Cruzeiro. Eu acho que a questão do tatiquês, o Diniz tentou aplicar e ele é meio que o pai disso tudo. Né? Pai não, ele está entre os pais do tatiquês. Só que uma coisa é você, na teoria, tentar colocar. Eu já falei aqui o caso, eu tive vários professores de matemática e apenas um conseguiu me ensinar, que era o Jorge, que quando eu estudava lá no Coteon. Aliás, eu trabalhava para pagar só a escola, porque minha mãe não tinha condição. Então o Jorge explicava, o único que conseguiu me ensinar quanto que era 6 vezes 7, porque os demais não conseguiram. O problema estava em mim? Talvez, mas a forma de ensinar diz muito. E eu acho que o Diniz não conseguiu também. Conseguiu incutir isso na cabeça dos jogadores. Só que agora, o Valu disse isso agora há pouco lá na rádio, ô Brunão, programa que inclusive você é o produtor, de que é estaca zero. É estaca zero. A partir de segunda-feira, quando os treinos começarem, é estaca zero. Vai começar do zero a temporada do Cruzeiro em 2025, porque agora o Leonardo Jardim está contratado. Em termos táticos, realmente começa quase que do zero, né? Porque eu acho que o Wesley Carvalho ele já deu uma mexida, ele já desfez o mais problemático do estilo de jogo do Diniz, né? Ele já tem é um time mais objetivo, né? E em termos físicos, o Cruzeiro tá bem, já tem um cronograma que tinha com o Diniz, seguiu com o Wesley Carvalho, mas eu acho muito promissor. Eu acho que, ainda que haja esse retrocesso em termos de preparação tática para a temporada, eu acho que vai ser um grande avanço para o Cruzeiro, porque com o Diniz não dava para continuar. Então, eu acho que qualquer treinador que viesse, se viesse o Pirulito, tradicional técnico lá do Vila Nova, seria melhor para o Cruzeiro do que continuar com o Fernando Diniz para o resto da temporada. Eu acho que o Léo Jardim é muito promissor, ele vai conseguir, com esse elenco do Cruzeiro, fazer com que esse time dispute os títulos que tem nessa temporada e eu coloco o Cruzeiro como um grande favorito ao Campeonato Mineiro. Para mim, ele vai ser campeão mineiro, já vai chegar sendo campeão. Igual o Milito chegou ano passado no Atlético. Bruno Garcês, tudo bem, Brunão? Boa tarde a todos, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Não, Everton. Tudo legal, o Rap, ele agora tem cabelo, né? Mas ele faz questão de deixar ele ele tá tentando ser o Everton Guimarães, tem que engordar um pouco. Mas ele podia pentear o cabelo. Botou cabelo, agora tá ficando grisalho. Começando a usar colete. A inveja é um negócio Começando a usar horrível, colete. cara. A inveja é um negócio Mas horrível. podia pentear esse. Você quer uma escovinha? Eu tenho aqui Não, no eu bolso. tô gostando assim agora. É estilo. Coisa que você não tem. Meteu uma alça aí também e tal. Enfim. Ok. E aí, tá vendo a empáfia, né? Não, ficou metido. Tá preocupado, tá com medo, mas não perde. Fazendo trancinha aqui no cabelo Mas não dele, perde a onda. pose. Não perde a pose. Ô Garcês, o Valu falou de início, né, de estaca zero do início do trabalho. Por que esse assunto nasceu hoje lá na rádio? Porque a gente estava falando do que o Jardim pode aproveitar, do que está aí. E aí, aproveitar um pouco do que o Wesley Carvalho vem fazendo, mas ele vem fazendo, tem o dedo do Wesley Carvalho ali. Eu acho difícil a gente falar disso. Eu acho que é mais da leveza mesmo e os caras fazerem com um pouco mais tranquilidade a execução do que foi passado pelo técnico anterior e tal. Mas você também acha que é estaca zero? O Cruzeiro, quando o Léo Jardim for dar o primeiro treino no Cruzeiro, só dá um reset aí, vamos começar do zero? Eu não acredito muito nisso, não. Por quê? Até porque é um técnico que eu não acho que ele inventa muita moda.
né? Pelo que o trabalho dele no Ryan, no trabalho no All-In, o trabalho no Mônaco, principalmente, que a gente acompanhou, talvez até mais evidente assim, né, que todo mundo assistiu. Eu não assisti o Campeonato Árabe, nem Emirados Árabes não, ser bem sincero. Eu só assisti o pessoal que estudou o trabalho do Léo Jardim. E ele não inventa muita moda, pelas táticas que ele utiliza, né? A pressão média até alta, às vezes a marcação por zona, às vezes na marcação alta ele faz um encaixe individual nos pontas, na marcação com os laterais, mas nada assim diferente demais como o Diniz fazia, né? Ou com a marca Diniz. Então eu acredito sim que ele venha implantar esse estilo de jogo, que eu acho um cara muito inteligente, mesmo. Que sabe entender o grupo, sabe entender os jogadores que tem em mãos e como trabalhar eles. Aí no esquema 4-4-2, 4-2-3-1, isso acho que faz pouca diferença. Mas o estilo de jogo dele é bem simples, não acho que vai inventar muita moda. Então você pega o estilo que o Wesley Carvalho fez, eu achei que deu mais liberdade para os laterais apoiarem, para os meias se sentirem mais confortáveis no espaço, terem mais espaço para trabalhar, os volantes também. Então eu senti que o Wesley deu mais liberdade. Eu acho que a ideia do Léo Jardim é trabalhar também isso. Então não acredito que venha trabalhar da estaca zero, começar agora, é um trabalho totalmente diferente. Não é um Sampaoli que está chegando aqui, tem que deixar bem claro. O Sampaoli ia mudar tudo. Pode ter certeza que o Sampaoli ia mudar tudo, até a forma de treinar. Então eu acredito muito nisso que vai ter uma continuidade. Você sabe que eu gosto disso, do cara chegar e aos poucos o cara começar a colocar o trabalho dele aos poucos. Mudança brusca é muito perigoso. Em qualquer circunstância. Claro que em algumas situações você precisa de chegar depois de um jogo e falar, o técnico está demitido. É uma mudança brusca. Só que por vezes ela é necessária, mas nesse caso, que ele já está contratado e tal, e aí pela experiência, pela rodagem, eu acho que ele vai chegar e vai aos poucos colocando o estilo dele, acho que é a melhor alternativa que o Léo Jardim pode ter. Nós vamos continuar falando do Léo Jardim daqui a pouco, mas antes eu preciso falar, e é recado importante, porque é meio que uma prestação de serviço que eu vou fazer, porque quando as pessoas compram carro, moto, ônibus, van, caminhão e financiam, quase sempre tem juros abusivos embutidos no contrato. Dá para descobrir? Dá para descobrir. E depois que descobre, o que acontece? Aí que vem a melhor parte. Você vai fazer contato no 2566-2701, vai falar com a Solução Consultoria. Ela vai fazer uma consulta num contrato que você tem atualmente ou que você teve há algum tempo. Depois que ela fizer o contato com você e a consulta e descobrir que há juros abusivos, aí é pontapé inicial, porque você pode receber de volta até simplesmente 80% do que você pagou ou está pagando de forma indevida. Então, se num contrato de financiamento que você já teve ou que você tem, se há juros abusivos, você pode receber de volta até 80% que pagou, está pagando de forma indevida. E se estão ligando para você falando de busca e apreensão do carro, moto, ônibus, van, caminhão, não entrega não, fala com a gente. Gente, para de perder dinheiro, que está difícil demais de ganhar. Para de perder dinheiro, pega o telefone e chame agora, 2566-2701, QR Code no canto para você apontar a câmera, trata pelo WhatsApp que fica tudo registrado, a conversa toda e vai, porque você pode receber até 80% do que pagou indevidamente de volta. Eu queria só aproveitar que a gente está falando do Leonardo Jardim, vocês vão entender, eu vou usar essa palavra, mas entendo de uma forma leve, tá? Não é depreciando o que deixou de acontecer, não. O torcedor do Cruzeiro, veja só como é que as coisas mudam. Às vezes, os movimentos apontam para um caminho que não era para acontecer. E eu estou falando de quê? Vamos lá. Você lembra quando o Alexandre Matos divulgou que o Dudu estava contratado? Naquela oportunidade, o Dudu custaria o dobro do que custa agora e o Cruzeiro ainda teria que pagar para liberar e etc. Então, o custo da operação daquela vez seria muito caro. E o Dudu não quis vir. E depois o Dudu pediu para vir. E aí o Cruzeiro disse, olha, você pode vir, não tem problema. Vamos te receber de braços abertos. Só que agora as condições que impõe é o clube. E as condições que nós estamos impondo a você são essas. Você topa? Ele disse, ainda assim eu vou. Então o Cruzeiro, na prática, se livrou de 50% de acréscimo na operação do Dudu. Ok, passou. Aí, Valentim Gomes. Valentim Gomes estava para ser anunciado pelo Cruzeiro, muito próximo. Aí, não veio para o Cruzeiro. Foi reprovado nos exames. E agora eu estou vendo o movimento do torcedor do Cruzeiro. Busca o Valentim Gomes, João Marcelo machucou, busca o Valentim Gomes. Desculpa,
Eu não sou Alexandre Matos, não sou Pedrinho, não sou Pelaipe. Mas depois dele ter sido reprovado nos exames, o Cruzeiro não pode pensar em trazer um jogador que foi reprovado duas vezes em exames para transferência. Ah, mas ele joga... O Cruzeiro não pode pensar. Desculpa, gente, é uma operação muito cara para o Cruzeiro. Ah, não, então vamos passar por cima das duas reprovações médicas que o jogador teve e vamos trazer e vamos bancar. Não é assim. O Cruzeiro não precisa, na base da loucura, de chegar e trazer o Valentim Gomes simplesmente porque tentou ali e não deu. Não, mais um livramento. Mas entendam o que eu estou dizendo de livramento, tá? Não tratem como depreciando absolutamente a figura, o jogador. Então, estou aposentando o jogador. Eu acho que não vale a pena. Principalmente porque o Léo Jardim, ele gosta de um time também muito físico. E aí entra o problema do Valentim Gomes. Então, você, torcedor do Cruzeiro, quem sou eu para ensinar a como torcer e como cobrar? Eu acho que vocês precisam focar agora em outro zagueiro. Larga esse negócio de Valentim Gomes de lado. Ele foi para a Itália. 2 vezes ele foi reprovado. E ele foi para a Itália. Hã? Ele foi para a Itália. Não, porque eu estou te dizendo, Sim. 2 vezes ele foi reprovado. Então, para com isso. Esquece isso. E agora, uma terceira questão é essa própria do Léo Jardim. Porque era para ter sido o Renato. Você quer mais uma? Estava muito próximo de ser o Renato. O Renato pediu valores altíssimos, a coisa não avançou, apareceu o nome do Léo Jardim, e aí eu critico quando tem que criticar, elogio quando tem que elogiar. O Alexandre Matos teve uma visão muito importante do negócio, porque o nome do Léo Jardim chegou, sentou-se com os agentes, foi fazer conta, já havia falado com o Carvalhal, com o staff do Carvalhal, do Luiz Castro e tal, falou, não, acho que aqui pode ser um bom negócio. As condições quais são? Essas. Dá para nós aqui? Dá. Então, vamos fechar com ele. Você desliga aí, vem, singa, e aí fechou o negócio. Então, mais um livramento, terceiro, esse de não ter trazido o Renato e ter trazido agora o Leonardo Jardim. Você falou que tem um quarto? Pô, esse aí pra mim é tipo quando você brincava de pegador, de esconder, que todo mundo já tinha sido pego, né? E você tinha a oportunidade de chegar lá na parede e bater assim e falar 1, 2, 3, salve todos. Salve todos. Salva todo mundo. O do Renato Portaluppi, pra mim, desculpa, você que gosta do trabalho do Renato Portaluppi, nós só temos opiniões distintas, tá? E é tudo relacionado ao aspecto futebol, porque no Brasil a gente não pode emitir mais nenhuma opinião, né? Porque levam para religião e para política, é o que o nosso país se tornou, infelizmente. Mas o Samuel Venâncio acabou de postar agora há pouco que os valores praticados na negociação com o Leonardo Jardim são valores comuns, né? Ele até coloca ali entre aspas, né? Comuns, né? Os valores do futebol são muito elevados. Valores comuns praticados no futebol brasileiro, abaixo da pedida de Renato Gaúcho para treinar o Cruzeiro. O Renato Gaúcho está sendo Cada um tire as suas próprias... A Juventus queria comprar o Cada Renato um Gaúcho, tire as suas próprias conclusões, tá? E eu vou achar um movimento do Cruzeiro sempre fora do comum, um movimento muito a sério. Independente do que... Estou falando hoje, o Leonardo Jardim nem chegou ao Cruzeiro, tá? Ele nem está em Belo Horizonte. Ah, quero ver se não. Você não quer ver se não. A minha opinião do movimento, da assertividade do Cruzeiro, de trazer um técnico do quilate, que é o português, ela será a mesma, independente da história que ele vai construir no comando técnico do Cruzeiro. Total. Só uma coisa do Valentim Gomes. Que Não, você porque falou, ele foi reprovado na Udinese, então ele vai voltar para a Argentina. Mas foi eu... Não, recebi aqui agora que foi reprovado. Não, ele foi reprovado. Mas ele já tinha sido reprovado porque- pelo Grupo City. sim. Né? Porque ele tem um problema no menisco. Falam que ele tem que operar. Ele falou assim, eu não sinto dor, então eu não vou operar. Então é uma escolha dele, né? Então, assim, E ele joga, né, a Garcês? questão do Valentim Gomes, não, eu acho que, bom, já deu, cara. Melou. Parte para outro. Eu fiz um vídeo no meu canal falando de vários zagueiros jovens, baratos, muito mais barato que o Valentim Gomes. Mas sabe o que eu não entendo? Eu sei que Cruzeiro o Valentim não irá. Gomes, eu acho o Valentim Gomes um craque, velho. Não, mas acho o que um eu não craque. entendo é o seguinte... Mas pra que insistir nisso, velho? Não, o Cruzeiro não irá à procura Se ele dele. tem esse torcedor. problema que todo mundo aponta, eu vi sobre o A City torcida tá e o apontando, Udinese. mas- Torcedor. Mas eu fui lá e busquei informações desse cara, porque o pessoal fala, o Galo tá querendo zagueiro, desistiram. Aí eu olho assim e falo assim, cara, 2 reprovações, esse cara deve ter uma coisa muito séria. Aí eu vi que era isso mesmo, que ele fala dessa dor e tal. Cara, mas ele joga praticamente todos os jogos. Não, ele E não, joga ele não bem. sente dor, ele não sente dor. Não, eu não tô dizendo isso, ele não sente dor, ele tem esse problema que você crônico. falou essa dor Só aí. que ele joga todos os jogos.
Não, ele joga. Ele joga todos os jogos. Ele não é um cara que joga 2 jogos, fica fora 3. E é muito bom. Joga 3, fica Ele fora jogou quase 2. toda a Copa da Liga. Tá A Liga Argentina ele jogou quase toda. Entendi. Não, o Cruzeiro já fez uma contratação meio de risco por questões médicas, né, físicas. Não, antes. E que deu muito certo foi o William. Mas O William chegou e ninguém apostava no Ele vem no de um William. período de contusões, mas ele foi aprovado nos exames do Cruzeiro. Então, mas eu acho que essa questão do Valentim Gomes, talvez, eu acho que seria mais interessante para o Cruzeiro. Começar a dar oportunidade pro Pedrão. Pedrão foi emprestado, né? Para o Avaí. É o Bruno Alves. Mas aí é um zagueiro que tem que ser desenvolvido. Sim. Eu penso que o Cruzeiro. O Mas Cruzeiro começar a vai ao levar ele mercado. no banco, O Cruzeiro vai ao colocar mercado. ele Eu em penso que o algum Cruzeiro joguinho precisa outro. de ir ao mercado. Às vezes é mais interessante você colocar um zagueiro desse, da base, para jogar e ganhar rodagem, principalmente agora, Campeonato Mineiro, do que você correr o risco de contratar um jogador que já foi reprovado 2 vezes em exames médicos e outras transferências. E você corre o risco de contratar o cara chega, machuca, você não vai ter retorno técnico, não vai ter retorno financeiro. Mas o time não vai ser isso. Não, Porque o Cruzeiro tem que comprar os dois. O Cruzeiro ia comprar o Bruno Rodrigues e o Valentim Gomes. A E, ideia era ter 2 zagueiros. existia uma mais lista. A experientes. questão é saber se o Bruno, o Leonardo, perdão, vai trabalhar com a lista que o Cruzeiro tinha, tirando o Valentim, carta totalmente fora do baralho hoje, tá? Na procura do Cruzeiro. Se ele vai trabalhar com uma lista que o clube já tinha pré-estabelecida ou se ele vai sugestionar para o Cruzeiro uma lista de outros zagueiros. Essa é a grande questão. Com relação à fala do Bruno, é assim, gente. A gente fala, o Campeonato Mineiro é para dar ritmo, é para fazer a base ganhar minutos, ok. Só que aí, pior do que o trabalho do Diniz, para mim foi essa gestão dele com relação aos zagueiros do Cruzeiro. Eu explico por quê. O Zé Ivaldo vai emprestado para o Santos muito embaixo, é verdade. Ele até fala na apresentação lá no Santos que eu joguei 2 vezes com o Diniz, depois ele não me falou mais nada, mas ele não foi bem nas 2 vezes que jogou com o Diniz. Tá, mas o Diniz coloca de lado para ser emprestado. Só que na contramão disso, o Diniz não desenvolveu nenhum dos jogadores da categoria de base, nem o Bruno Alves, por exemplo, que hoje é o zagueiro mais em evidência. Tá, tudo bem. E aí, agora, com essa lesão do João Marcelo, o Diniz ficou trabalhando com a conta de 4 zagueiros. Eu penso sempre que o ideal seja pelo menos 5 zagueiros serem trabalhados no elenco principal por conta de uma questão dessa. O zagueiro que é a grande certeza hoje do Cruzeiro é o Fabrício Bruno. Jonathan Jesus está muito bem? Está muito bem, mas a gente não consegue falar o que será ele no Campeonato Brasileiro. O Vidalba, ele começou a temporada, o ano passado ele teve um bom momento, mas também teve a sua oscilação. Então, aí dá a condição, então, igual o Bruno falou, do Campeonato Mineiro. Tá, gente? O Campeonato Mineiro agora para o Cruzeiro ele se resume a 2 coisas. 2 clássicos, um jogo que, se ele tiver conseguido alcançar a classificação nos 2 clássicos, não vai valer de muita coisa, a não ser para a estreia do Jardim, e depois são semifinais e finais, se ele alcançar. Você vai jogar onde aí, a base, para fazer essas experiências? O Cruzeiro vai ao mercado, só que, mais uma vez, estou vendo aqui um movimento, torcedor Valentim Gomes. Gente, não tem que nem pensar nele. Duas reprovações em exames. Bancar um jogador, o custo dele era de 13 milhões? Mas não vai mais por isso, né? Não Depois vai. de 2, gente, o preço vai lá Cruzeiro embaixo. não pode dobrar a aposta 12. e peitar 2 reprovações de exames pelo Valentim Gomes. Desculpa, não tem. O Cruzeiro vai... E outra coisa, sabe? Você pega lá o trabalho do Alexandre de buscar o Léo Jardim, de conseguir trazer um grande treinador como é o Léo Jardim. Ele vai conseguir, como o Valu disse ali, a gente não sabe se o Léo Jardim vai indicar ou se o Cruzeiro já tem algum zagueiro na alça de mira. Mas daqui a pouco vai anunciar e vai ser um grande zagueiro. Vai ser um grande zagueiro. Mas o Valentim Gomes, desculpa, o Cruzeiro não pode peitar 2 reprovações, trazer para cá, porque é dinheiro demais para tanto risco. Me dá os números do Léo Jardim aí, ô Andrezão, por gentileza. Põe na tela aqui para a gente ver. Aí os números, a carreira, convenhamos, né? Uma carreira de respeito. Uma Liga Grega, uma Copa da Grécia, uma Liga da Arábia Saudita, Supertaça da Arábia, um Gulf League, Arabian Gulf League, uma segunda Liga Portuguesa, um campeonato francês pelo Mônaco. Eu acho que é expressivo, hein? A passagem que todo mundo lembra é essa do Mônaco, né? Mas ele também teve um bom trabalho de esporte, né? Fez um bom trabalho lá também. E ele tem prêmios individuais. Ele foi 2 vezes eleito o melhor treinador português em 2017 e 2022.
e foi eleito o treinador do ano na França na temporada 2016-17, que foi a temporada que ele foi campeão com o Mônaco. Então, chegou às semifinais de Champions League, né? Eliminou o tirando o City, né? Tirando o City. Né? Então, Deu um passeio no City. ele chega com boas credenciais, né? Foi campeão com o Panathinaikos lá na Grécia, né? Conseguiu o doblete ali, Liga e Copa da Grécia. Então acho que pelo menos ele chega grandão, com um currículo bom para chegar mostrar para os jogadores, falar, ó, papai sabe o que tá fazendo. Então vocês baixam a bola, não é para crescer em cima de mim não. Porque acho que às vezes falta isso para alguns treinadores que chegam com um currículo que não é tão, né, recheado, às vezes, ou não é tão conhecido aqui. E aí os jogadores às vezes querem crescer para cima dele, não respeitam tanto. Mas ele acho que já chega muito bem credenciado. E tem o Matheus Pereira no elenco, né, que já trabalhou com ele. Até tiveram um desentendimento, mas o Matheus Pereira falou que tá tudo resolvido. Né? Thiago Fernandes acabou de me mandar uma mensagem aqui. Quero ver a questão do idioma. Ô, Thiago, pô. O Amaral pediu. Mas ele tinha cacife para trabalhar na Premier League, né? Se for pensar assim, ele, depois do trabalho bom do Mônaco, mas ele preferiu dinheiro, né? Preferiu ir para o futebol árabe. A pergunta que a gente faz o Amaral aqui... que pediu a pergunta que a gente faz aqui... tradutor lá no Benfica, né? Quando ele foi jogar lá. Que o André está até me passando aqui no ponto eletrônico, é que o que teria atraído o Léo Jardim para o Cruzeiro? Não. Daqui a pouco a gente volta para rodar sobre essa pergunta que eu fiz, de o que de fato atraiu, né? Podemos seguir esse assunto aqui, Andrezão? Então vamos seguir. Então eu já quero perguntar, a pergunta está feita e todo mundo responde. Vou começar com o rap aqui, admirador do Léo Jardim. O que teria atraído o Léo Jardim, que falou não para alguns clubes brasileiros, mas falou sim para o Cruzeiro? Eu acho que o momento, né? Ele está encerrando lá o ciclo dele na Arábia, muitos anos no mercado árabe e nada melhor que voltar para um país da mesma língua. Eu não acredito que seja um projeto faraônico, nem nada disso. Acredito mais que seja um fim de um ciclo, que ele ganhou muito dinheiro na carreira, mas muito dinheiro mesmo, muito petrodólar na conta, que ele falou assim, pô, não tem proposta portuguesa. Dos grandes europeus também eu não tenho uma proposta. Tinha 3 propostas para ele analisar, inclusive superiores financeiramente. Não, grandes europeus. Então ele vai para um time do time do Cruzeiro, que é uma equipe grande de futebol brasileiro, para um projeto, né, disputar grandes títulos e tudo. Então eu imagino que seja isso. Bom, eu entendo que um projeto atraiu. Ele olha para o elenco, ele olha para a estrutura, ele olha para os investimentos que estão sendo feitos, ele olha para um projeto a longo prazo, a médio e longo prazo, e ele entende que ele está vindo para um clube que ele tem totais condições de brigar na cabeça e ampliar ainda mais o currículo dele como treinador. Cara, vamos lá. O primeiro passo para qualquer projeto ser apresentado é você topar ouvir. Beleza? Vamos estágio a estágio. Ele topou. Tá? Ele já fez, no entendimento dele, o que ele tinha para fazer nos Emirados Árabes Unidos e resolveu ouvir o que o Cruzeiro apresentou. O Cruzeiro hoje é um time que mudou a partir da gestão do Pedro Lourenço, que tem planos ambiciosos para os próximos anos. O Cruzeiro está fazendo uma reestruturação, não somente no seu time, mas nas suas instalações. A Toca da Raposa 2 vai voltar a figurar novamente dentre as melhores instalações da América do Sul, porque foi um centro de treinamentos que ficou defasado desde o início do ano 2000, quando ela foi inaugurada. A gente está falando de quase 30 anos de um hiato muito grande. Isso foi iniciado pela gestão do Ronaldo, melhorias, e agora estão acontecendo realmente melhorias pesadas na Toca da Raposa 2 para levá-la novamente para o patamar de melhores instalações. Um técnico, ele olha tudo isso. Tá? Na questão salarial, a gente já falou, o Cruzeiro está economizando. E é claro que ele olhou, viu um ciclo se encerrando lá na carreira dele e resolveu topar. Mas assim, é bom a gente não normalizar, tá? A vinda do Léo Jardim. Porque ele ganhou dinheiro nos Emirados Árabes Unidos e resolveu dar uma oportunidade para o futebol brasileiro. O Rap falou isso. Assim, ele colocou na prateleira muito comum. É como se fosse qualquer um que chegasse para o Jardim, o traria. Por que não trouxeram antes, então? Então, isso não tem nada a ver, tá? Não precisa de ser um projeto faraônico, mas eu diria um projeto bem estruturado pelo Cruzeiro, bem viabilizado, onde ele viu coisas que têm a capacidade de serem concretizadas literalmente. Então, é toda uma série de circunstâncias. E repito, tá, pessoal? Isso tudo parte do principal. Quando você não está afim de ouvir, nem ouvir a proposta, ok.
mas o Cruzeiro chegou no tempo certo em que ele estava disposto a ouvir. Mas não é tipo assim, não estou fazendo nada mesmo, vou lá para Belo Horizonte, para o Brasil. O Cruzeiro é grande, né? O Cruzeiro é grande no Brasil. Vou lá treinar. Vou ver. Não é assim não, tá, pessoal? Foi uma coisa muito bem feita para fisgar o técnico português e transformá-lo no próximo técnico do Cruzeiro nos próximos 2 anos. Eu também acho que deve ter rolado uma conversa aí também com outros técnicos também. Isso já aconteceu já com o Renato Paiva, já aconteceu com o Arthur Jorge. Eles conversaram com outros técnicos portugueses que estavam para saber. Para saber, mas o Renato Paiva até falou, eu conversei com o Abel, queria saber como funcionava. Então, às vezes, ele sentiu que é uma chance de eu voltar para uma prateleira, né, grande do futebol mundial. Uma boa mundial. pergunta a se fazer para ele na coletiva de apresentação. Lógico. Se que... o movimento dos técnicos vencedores no Brasil, de alguma forma, entrou, né, no combo para que ele ouvisse a proposta do Cruzeiro. Mas principalmente isso que o Valu falou, a estrutura que o Cruzeiro está, não só dos jogadores, porque são jogadores tarimbados. Quem não quer trabalhar com o Matheus Pereira? Eu sempre falo, gente, técnico que quer ser um vencedor, competitivo, ele gosta de trabalhar com grandes jogadores, gente. Ele gosta de trabalhar com jogadores já rodados, que têm experiência, inteligentes para jogar. Então, mexe também com o técnico. Mas eu acho que também, o futebol brasileiro é uma das maiores ligas do futebol mundial. Né? É um futebol que chama a atenção também de outros técnicos também. Vão trabalhar lá é interessante, mas também é uma carnificina. Eu acho que o futebol brasileiro também maltrata muitos os técnicos. Né? Tanto é que o Abel vive chorando, em toda a coletiva, chorando lá que vai sair, quer ser o último ano dele. Mas tem um detalhe. Mas é desgastante o futebol brasileiro. Desgastante, o calendário é imoral, mas é uma baita cansativo, um país de dimensões continentais. Você vai jogar na quarta em Fortaleza e aí no domingo, no sábado, você vai jogar em Porto Alegre. É uma loucura. E aí imagina só, o Grêmio atravessava para jogar com Cuiabá, depois saía jogar com Fortaleza. É uma loucura isso. Então, o Fortaleza foi o time que mais rodou no futebol do continente. Foi o time que mais rodou. A quilometragem que rodou o Fortaleza ano passado é um negócio absurdo. Eu não lembro os números, mas Será que é por isso que os times do Nordeste nunca vão ganhar pontos corridos? E ele topou sabendo dessa loucura, tá? Porque a gente tem que deixar claro, ele provavelmente vai iniciar o seu trabalho na quarta-feira, na segunda, na quarta ele já pega o Democrata, na Arena do Jacaré. A partida a última partida da fase de classificação do Campeonato Mineiro. No final de semana, ele já tem o primeiro jogo das semifinais do Campeonato Mineiro. No meio de semana é o seguinte, vai ter uma folga pro Léo trabalhar, caso o Cruzeiro consiga alcançar a final do Campeonato Mineiro, e aí tem uma distância do segundo jogo da semifinal até as finais. É algo em torno de 10, 12 dias aproximadamente. A data FIFA, né? Então, isso. Então ele já chega nessa pegada e ele já sabe, já foi passado para ele. E também tem essa questão muito desafiadora para os técnicos, que é o calendário. O que você ia falar? Não é porque Copa do Brasil é de 19, né? Mas o Cruzeiro já está mais na frente? Isso, o Cruzeiro entra na terceira Copa fase. do Brasil começa dia 19. Ô, Brunão, a gente estava falando hoje lá na rádio sobre esse movimento de mercado do Cruzeiro muito agressivo desde a chegada do Cássio. E aí, nós estamos falando de Cássio, mais recentemente Fabrício Bruno. Você já tinha 2 laterais titulares de qualidade, inclusive que ano passado estiveram entre os melhores do campeonato. Aí você ainda tem o Kaique, que é um bom reserva ali para o lado esquerdo, e até tem gente que defende que tem que ser titular. O Fagner veio agora para ser reserva do William, é um reserva de respeito. Aí você vai para o meio-campo, você tem o retorno do Romero, aí você tem o Wallace, aí você tem Matheus Henrique, você já tinha o Matheus Pereira, aí você vai para o ataque, você pega o Marquinhos, que você traz de uma liga muito importante, aí você traz o Dudu e você traz o Gabigol, das maiores transações do futebol brasileiro nessa virada, né, nessa temporada aí de 24 para 25. E aí, somando-se ao que o Cruzeiro já tinha, o próprio Bolacci, etc. e tal, juntando tudo isso, é um movimento de mercado muito importante. Você acha que esse foi um dos pontos que atraiu o Léo Jardim? O elenco que ele vai encontrar? Eu acho que sim, porque eu acho que o treinador, ele tem que querer basicamente o quê? Ganhar. Então na hora que ele chega uma proposta, ele tem que olhar para aquele elenco, ele tem que enxergar se com aquele elenco ele vai conseguir vitórias, ele vai conseguir brigar pelos títulos. E eu acho que ele consegue enxergar isso nesse elenco. O elenco do Cruzeiro, com relação ao ano passado, fortaleceu muito. E ano passado já era um elenco melhor do que 2023. Então o Cruzeiro foi, aos poucos,
montando um elenco. A gestão do Ronaldo ia mais devagar, né? Contratava muito de baseada e depois ia filtrando durante a temporada, né? Quais que eram bons, quais que não eram. Aí vem o Alexandre Matos com o Pedrinho e eles são mais assertivos. Contratou muita gente porque precisava de muita gente. Mas não é aquele movimento de mercado baseada que você vai e contrata 14 para ver se salva 2 ou 3. Não. Todos os que foram contratados são peças importantes e úteis ao elenco do Cruzeiro. Fortaleceu a defesa, fortaleceu o meio de campo, fortaleceu o ataque. E isso demonstra para o treinador a ambição da diretoria de ganhar, de brigar por títulos. Então acho que isso pesou sim, HG. Bom, deixa eu